Olá, licitantes! De volta aqui com mais um episódio do Com LicitaCast, edição especial Com Licitantes 2025, o maior evento de vendas ao governo do Brasil, em parceria com o professor Tiossi, no canal Licitações Municipais, o seu quadro Tiossi Cast, conduzido por ele mesmo. Sejam muito bem-vindos, professor, bem-vindo mais uma vez. E temos aqui uma invasão, no bom sentido, da família Bozelli. É até complicado. Vou passar aqui pro Bozelli falar quem vai ser. Tirar para o ímpar, né? Professores, sejam muito bem-vindos. Obrigado aí por aceitarem o nosso convite / convocação. Eu me lembro até uma vez que estava conversando com o professor Tiossi na edição passada, que ele me disse que ser convidado para o Com Licitantes é como ser convidado para a seleção brasileira, né? Então, bem-vindo mais uma vez. E antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, que vai ser tema da palestra do professor Felipe Bozelli, dê as boas-vindas para os nossos licitantes, professores, porque nesse ano a gente trouxe uma novidade para eles. Para o pessoal que não conseguiu estar aqui conosco ou também nos acompanhar no Ingresso On, a gente está gravando aqui direto do evento para postar, para eles acompanharem um pouquinho do que acontece aqui, para ficar com aquele gostinho, sensação de quero mais, e ano que vem eles estarem aqui conosco na próxima edição, eu já dando spoiler aqui. Então, por favor, sintam-se à vontade para falar aí com nossos licitantes ouvintes. Por favor. Agradecer mais uma vez a parceria com Licitantes, maior evento do Brasil, e aqui nós estamos entre amigos. Felipe Bozelli, já gravamos no TiossiCast, estou aqui com o Paulo também, com o Anderson, e a gente vai falar de uma temática extremamente relevante, né? Quando é a licitação, não existe tema irrelevante, mas existem muitos pontos que acontecem antes da assinatura de um contrato administrativo que demandam atenção por parte dos licitantes. Existem armadilhas, talvez pontos cegos, que estão ali na legislação, que estão nos procedimentos. E o objetivo desse nosso bate-papo é identificar essas armadilhas para que o fornecedor, que o licitante, seja mais assertivo nas suas contratações. Então sejam muito bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui. Obrigado, Tiossi, obrigado, Anderson. Um prazer estar aqui no Com LicitaCast, e hoje em parceria com o TiossiCast, que eu já tive o prazer da gente bater um papo, e cumprimentar a todos que estão nos assistindo. E acho que a ideia é essa, a gente bater um papo sobre o que nós temos de armadilhas, quais são as pegadinhas, quais são os detalhes que o licitante precisa estar atento antes dele assinar um contrato. O que ele precisa se preocupar para ele não ser o que nós chamamos de um licitante aventureiro. O licitante que ele acha que é só ganhar a licitação e que ganhando a licitação o problema dele está resolvido, né? Que simplesmente ganhar a licitação resolveria o problema. Então esse vai ter o tema da nossa conversa de hoje e da minha palestra de daqui a pouco, né? Também é o tema. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Anderson, Tiossi, Felipe. Extremamente importante estar tratando disso aqui, porque isso não são só meras armadilhas, meros cuidados. Isso é a essência da coisa. Porque o pessoal participa de licitação pensando muito em ser habilitado. Acabamos de uma bela palestra agora sobre atestado, de qualificação, o que o pessoal procura, vai qual atestado, quanto tem de capital social, e deixa os detalhes do contrato para depois. E é o depois que a coisa pega. E aqui vai ser esse tema que nós vamos estar tratando aqui, falando o que a gente pode ajudar, o que a gente pode chamar atenção para os licitantes para não entrar numa fria enorme na hora de executar um contrato, na hora de assinar um contrato, ou na hora de achar que vai receber por um serviço que ele já prestou. E vamos iniciando aqui então com o Felipe, e elenque 3 principais armadilhas que o fornecedor, que o licitante precisa identificar ao participar de um certame antes da assinatura de um contrato. Olha, na minha visão, Tiossi, a gente vai ter esse... Primeiro ponto que eu acho que é importante, por que essa ideia da gente bater esse papo sobre armadilhas, né? Veja, eu tenho uma ideia que eu tenho cada vez mais reforçada essa ideia de que licitação, ela mudou muito. O jogo da licitação mudou muito. Quando eu aprendi a trabalhar com licitação, com meu pai, né, e aprendi ainda moleque, a licitação era um jogo extremamente burocrático, um jogo de muita atenção, de muito detalhezinho documental, burocrático. Se você errasse uma coisinha, você era inabilitado e tal. Hoje
ainda que haja divergências doutrinárias jurisprudenciais, há uma linha doutrinária jurisprudencial muito grande de que se a pessoa comete um erro, a gente pode arrumar tal. Eu acho que nós estamos chegando, se já não chegamos, num momento em que basta eu baixar o preço para eu ganhar a licitação. E na parte da documentação, se eu errar, eu posso ajustar. Eu acho que se não chegamos, nós já estamos muito perto de um momento em que a minha sobrinha com 8 anos de idade consegue ganhar uma licitação com o pé nas costas. Mas assim, com o pé nas costas. É só baixar o preço e ficar em primeiro. E ficando em primeiro, manda a documentação que o edital pede. Se ela errar, o pregoeiro vai pedir para ela arrumar. Aí ela arruma. E se errar de novo, às vezes pede para arrumar de novo e arruma. Então assim, uma criança consegue ganhar. Essa é a parte fácil da história. Ganhar a licitação é a parte fácil da história. Agora, a discussão é, você vai ganhar uma licitação que vai te ser uma dor de cabeça ou você vai ganhar uma licitação que vai ser um contrato lucrativo, que vai ser um contrato rentável, né? Então, se eu fosse elencar algumas armadilhas, na minha palestra, já dando um spoiler, eu já fiquei sabendo que isso aqui vai ser soltado depois da palestra, então eu posso falar. Na minha palestra, eu elenquei 7. Até para fazer um paralelo com os 7 pecados capitais. Então eu elenquei 7. Mas se a gente fosse escolher dessas 7, ou de outras que eu poderia, eu tenho certeza, e quando estava montando, eu pensei 50 armadilhas que poderia falar, mas não vai dar tempo em 40 minutos. Então a gente vai elencando. Mas para mim, temas que são extremamente relevantes. Primeiro, condições de pagamento. Muitas vezes o fornecedor não olha as condições de pagamento, não olha quais são os documentos necessários para fazer, para que a administração faça o pagamento, regrinhas burocráticas básicas como tem que emitir nota, tem que mandar nota, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a nota tem que ser enviada por e-mail tal, junto com o documento A, B, C, D, E. E a administração ama usar esse tipo de estrutura burocrática para retardar o pagamento da empresa e botar a culpa na empresa de que é por culpa dela. Não é por culpa... Esses dias eu peguei um contrato que ele pedia, sem sacanagem, 15 documentos para juntar a nota fiscal em todos os pagamentos. Então, assim, 15 documentos. A administração adora fazer isso. Outro, né, na mesma linha, muitos contratos, eu estou para dizer, talvez a maioria... Ele prevê o prazo de pagamento do contrato após o ateste pelo fiscal, mas não prevê um prazo para ateste do fiscal. Resultado, o fornecedor pode correr o risco de ficar num limbo jurídico em que o fiscal não dá o ateste e ele não tem nenhuma ferramenta para cobrar esse ateste, porque tecnicamente não tem prazo para ateste. Isso é uma armadilha gigantesca, porque você não vai receber e você não consegue nem cobrar. Porque não existe a previsão contratual. Então, difícil também. Outra armadilha que me parece bastante relevante, que eu acho que às vezes os fornecedores não se atentam. Eu diria que o fornecedor padrão, ele olha o que tem que entregar na proposta, o que tem que entregar na habilitação e passa o olho na especificação do objeto, né? Mas muitas vezes ele não olha, por exemplo, condições de entrega. A entrega vai ser onde? A entrega vai ser de que forma? A entrega vai ser em que quantidade? Esses dias, por exemplo, eu via um pregoeiro mostrando, um professor, puxa, me deu um branco agora, Vinícius, professor Vinícius. E ele estava mostrando um chat de uma licitação dele em que ele estava comprando galão de água. E quando ele estava comprando galão de água, sei lá, o lance final terminou em R$25 o galão. E aí ele, muito experiente, entrou no portal de compras, tal, não sei o quê, e viu que aquele mesmo fornecedor entregava ao TJ por R$10. E aí ele foi negociar com o fornecedor, falou, olha, você entrega 10, eu quero que você entregue a 10, e não a 25, quero que você negocie. Aí o fornecedor começou, não, mas pera lá. O TJ que eu vendo a 10, ele compra 1.000 galões de uma vez só, eu entrego os 1.000 galões e vou embora. Uma vez por mês entrego os galões. Você quer que eu entregue 1 galão em cada UPA do estado do Rio de Janeiro, espalhadas toda semana. A logística é completamente diferente. Ponto. Enviou a mensagem. Ele podia ter parado aí, mas ele quis ainda humilhar o pregoeiro. Ele continuou dizendo, e mais, diversas UPAs estão em regiões de comando de tráfico e milícia e nós temos que pedir autorização para bandidos armados com fuzis para poder entrar lá e entregar um galão. Aí a resposta do pregoeiro foi, tá, obrigado, valeu. Foi mal por ter te perguntado. Porque assim, veja...
Você fornecer. Ele sabia disso muito provavelmente porque ele era o atual contratado. Porque senão talvez ele não teria se atentado a isso. Você que está vendendo água, está se atentando a isso? Que essa entrega aqui pode ser... E pior, na maioria das vezes o contrato não diz que a entrega é semanal. Ele diz a entrega é sob demanda. E essa entrega é sob demanda, ela é semanal, ela é diária, ela é a cada 15 dias, é a cada 30 dias, tudo isso compõe custo de frete, né? Então, como que vai se dar essa entrega? Em que formato, em que condição, tem horário, não tem horário? Vira e mexe, a gente tem problema que fornecedor nosso nos liga, porque, o órgão vai receber, sei lá, uniforme, aí o cara bota todos os uniformes, caminhão e não sei o que e tal, e entrega os uniformes, chega lá na hora da entrega, não, o fiscal não tá aqui. Não dá para receber. Volta com o caminhão de outro estado e traz amanhã o uniforme. Assim, são questões que vão corroendo o lucro da empresa a ponto de tornar um contrato que parecia ser um contrato vantajoso num contrato deficitário. Então essas condições de pagamento, essas condições de entrega, me parece que são pequenos detalhes que passam desapercebido pelo fornecedor, muitas vezes, que ele está mais preocupado com ganhar aquela licitação, e aí ele diz, não, o resto a gente vê depois, né? O resto a gente vê depois. A gente ouve isso toda hora, né? Tivemos um também na mesma linha. Quando nós vamos para a parte de obras, muitas vezes o fornecedor ele não se atenta para detalhes como cronograma de execução, para detalhes como pontos importantes do projeto. E aí ele não se atentando para isso, e às vezes até ele percebe alguma coisa, mas ele fala, isso daí lá na frente a gente ajusta. Só que vai depender muito do fiscal, vai depender muito do gestor, vai depender muito da administração. Eu vejo em muitos contratos, ontem eu assisti uma palestra do Joel, e o Joel tocou nisso, tem muitos contratos que a sensação que a gente tem às vezes é que o fiscal daquele contrato, o gestor daquele contrato, ele está muito mais preocupado em se proteger do que em efetivamente entregar aquela obra. Se entregar a obra, ótimo, mas se não entregar, não tem problema. Então, vamos fazer um aditivo? Não, se a gente for fazer um aditivo, amanhã alguém pode me questionar. Vamos fazer uma correção no cronograma? Não pode, porque senão alguém vai me questionar. Vamos fazer uma... E às vezes aditivos que são óbvios, aditivos que você olha e que você fala, não tem como não fazer o aditivo, é impossível executar da forma que isso está planejada. Então, me parece que a gente tem diversos desses pontos e que são esses pontos que vão fazer a diferença entre um contrato lucrativo e um contrato deficitário. E o ponto que às vezes eu vejo os fornecedores se atrapalhando às vezes eles se preocupam em ganhar a licitação e não conseguem perceber que ganhar uma licitação que dá 100 mil reais de prejuízo é perder dinheiro. É simples assim. Se você perdeu essa licitação, você ganhou 100 mil reais. É simples assim, né? Então, acho que, dando início da nossa conversa, são alguns pontos que a gente tem como fundamentais de serem observados. E a partir desses pontos são inúmeros desdobramentos, porque implica uma série de questões, seja uma suspensão da execução contratual, seja uma rescisão, abertura e instauração de um processo sancionador. E isso acontece diariamente. Sim. Eu percebo que muito se dá em razão da omissão do próprio poder público, de não compreender a natureza do objeto, de instaurar licitações com informações muito superficiais e o fornecedor se atentando exclusivamente na proposta, na habilitação, até porque culturalmente existe uma omissão na fiscalização, na gestão contratual e acabam acontecendo muitas coisas por baixo dos panos. Mas eu acredito que com o advento da 14133, nós temos a oportunidade de reescrevermos uma nova história, deixar tudo esse jeitinho brasileiro, adormecer com a finada 8666, porque nós temos dentro da lei alternativas, viabilidade jurídica que garante segurança jurídica para resolver todas essas questões, seja por parte do poder público, seja por parte do licitante. E com base nas premissas introdutórias do Bozelli, agora o Paulo complementa, traga mais algumas. Só uma consideração inicial a respeito da última fala sua, que na lei nós temos condições de resolver isso. Está escrito lá mesmo, nós estamos com um problema, tem que fazer um aditamento de um contrato de
dezembro do ano passado, a parte que tinha que ser executada já foi concluída. Ele fez 400 metros de muro de arrimo, concluiu e ainda não saiu o termo de aditamento. E a lei está escrito 1 mês para fazer o termo de aditamento. Tá, a lei é ótima. Precisamos cumprir. Mas vamos lá, feito só essa correção que é legal ter lei. Agora, não adianta ter lei se não cumpre daí. Ele não faz e o que faz? Nós estamos desde dezembro pedindo o aditamento. E um detalhe, o que significa não ter um aditamento? Significa que eu não posso medir. Meu cliente fez 400 metros de muro de arrimo e não mediu 1 centímetro até hoje. Começou isso em dezembro. Foram 4 ou 5 meses de obra, já está pronto há 5 meses e não mediu. Por quê? Porque não tem aditamento contratual. Mas vamos lá. Outra reclamação que você é obrigado a fazer é falar depois do Felipe, né? A gente trabalha junto, nossa experiência é a mesma, ele falou 90% do que eu ia falar. Mas tá bom, feito esse segundo Idem. Não, mas eu tinha deixado uma para o final, eu ia começar assim, não, vou dar 3, mas a melhor é a última. O pessoal fala assim para segurar a audiência, né? A melhor é a última. Então eu já vou direto para a última, que não é nenhuma armadilha, é um conjunto de armadilhas, é uma loja de armadilhas que o pessoal não olha, que é matriz de risco. Nós estamos falando de matriz de risco desde o primeiro congresso ou não estamos? Desde o primeiro congresso aqui, a gente vem falando de matriz de risco, matriz de risco, matriz de risco. Tá bom. E o que o pessoal está achando de matriz de risco? Estamos fazendo. Como? Estamos fazendo. Tá o aí, licitante está olhando? Eu olho. Lê? Não lê. E aí depois, quando assina o contrato, vai executar, pede um aditamento. Teve um aditamento, o dólar subiu, teve um aumento do dólar de 40%. Aí vamos na matriz de risco. Matriz de risco está lá escrito. Aumento do dólar. Se ele for até 4 vezes a variação do último ano, o licitante assume. E aí? Ele assume. Ou às vezes até assume em todos os casos. Pegamos um que falou, acima disso, divide entre o licitante e a administração. Se tiver erro de projeto, ele é executor, ele não é construtor. Erro de projeto, o licitante assume. Como que ele assume o erro de projeto? Não, você tem obrigação de conferir o projeto. Temos ou não temos? Hoje, nós estamos com um caso assim, tem que conferir o projeto estrutural. Senhores, para eu fazer um projeto estrutural de um prédio, eu demoro 3, 4 meses. Como é que num processo licitatório, os licitantes todos vão refazer projeto estrutural para depois ir lá ver se está certo ou está errado? Não, isso é preço global. Se for preço global, não dou aditamento contratual. Então, a matriz de risco é um conforto para a administração e um problema enorme para o licitante, principalmente porque ele não lê. A preocupação dele quando vai ganhar a licitação é arrumar um preço legal, um preço que vai ser competitivo e que dê dinheiro para ele, e arrumar os documentos dele de habilitação. Talvez preparar uma planilha de composição de preços gigantescas, planilha de composição de preço é de 20, 30 folhas de vez em quando, né? Buscando parâmetros aí em planilhas de SINAP, Cicro, e não sei, às vezes tem que compor, calcular a BDI. Ele vai ter tempo de olhar o matriz de risco? Tem que ter, senhores. Se você não tem, arruma alguém na empresa para fazer isso, olhando para vocês aí em casa. Tem que ter, porque não vou falar todo dia, mas uma vez por semana nós temos um problema sério no escritório. Por isso ou não temos? Uma vez por semana, no mínimo. Um cliente que se arrebenta por uma coisa que estava escrita. E tinha que falar, não, isso é impossível, eu não posso assumir isso. Então a matriz de risco, você não precisa nem falar você tem 50 exemplos. E quanto mais complexa a matriz de risco, quanto mais completa a matriz de risco, mais problema ela tem. Lembrando, quem faz a matriz de risco? A administração pública. Pensando em resolver o problema de quem? Dela.
Ela não está preocupada com o licitante. Então, se acontecer isso, o problema do fornecedor. Se acontecer isso, problema do fornecedor. Se acontecer, vai colocando tudo no problema do fornecedor, fica fácil para a administração. E depois, se eu tenho uma matriz de risco que diz que aquele problema é responsabilidade do fornecedor, o fiscal pode resolver? Não pode? Nem pode. Ele está amarrado. Então, eu diria que o centro da nossa discussão, talvez o cume dessa história toda, é a matriz de risco. Por quê? Porque ela é negligenciada, tanto pela administração, que faz só porque é obrigada a fazer, como para o licitante, que sequer olha para ela. E é engraçado que ao longo dos anos a gente veio percebendo que a licitação se tornou um fim em si mesmo. O foco está na escolha do licitante vencedor, tanto é que o prefeito, o secretário, o gestor da pasta, ao finalizar um certame, ele vai lá, pergunta, deu certo? Deu. Parabéns, vamos para a próxima licitação. Então, assim, como se aquilo resolvesse o problema. E o que eu tenho percebido muito na prática? Que quem detém o conhecimento é o fornecedor, é o executor. Ele que tem a habilidade e a expertise sobre a natureza do objeto. E muitas vezes, para cumprir um comando normativo, a administração pública, principalmente agora, na era da tecnologia da informação, inteligência artificial, ele joga comandos em um chat GPT, por exemplo, e faz a matriz de riscos. Mas ele não sabe o que é uma matriz de riscos, o que isso implica no dia a dia, tanto para a administração pública quanto para o fornecedor. E o fornecedor que está tão preocupado em habilitação, que até a sobrinha do Bozelli de 8 anos hoje consegue participar de uma licitação. Né? A netinha do Bozelli consegue participar de uma licitação. Estão preocupados com proposta de preço, sendo que o grande X é obrigação da contratada, prazo de execução, condições de entrega, matriz de risco, porque no nosso país a inflação é altíssima, nós temos impacto da guerra da Ucrânia, da guerra de Israel, do barril do petróleo, essas questões do tarifaço. Tudo isso impacta e o fornecedor, infelizmente, a gente também recebe esse tipo de demanda no escritório para pleitear uma revisão, ele não tem planilha com composição de preços, ele não se atentou à matriz de risco, ele nem sabia que tinha como anexo do edital de licitação, porque culturalmente ele foi treinado a se preocupar com habilitação e com proposta de preço. Exatamente. E qual que é a solução para isso? Só que antes de falar, só vou fazer um comentário que eu achei muito curioso. O meu pai falou que é difícil falar depois dele, porque a gente tem ideias parecidas, e é impressionante. Trabalha junto há muitos anos já, né? Muitos anos. Eu aprendi tudo de licitação que eu aprendi com ele. E ele não viu a minha apresentação. Mas a última armadilha da minha apresentação é matriz de risco. Sem ele ter visto. E é o final. Sem ele ter visto. E só falando na linha da matriz de risco, eu me lembro muito de um caso que nós tivemos, antigo já, no DENIT, porque no RDC a gente já usava a matriz de risco, né? E no DENIT, não vou lembrar, acho que é Amapá, se eu não estou enganado, mas isso começou a aparecer em vários contratos do DENIT. Na minha experiência, na nossa experiência, acho que os maiores aditivos que eu já vi na vida, todos foram erros de sondagem. Todos, né? Por quê? Porque erro de sondagem é um erro ao cubo. Né? Você faz um erro que vai metros para baixo vezes toda a área quadrada daquela obra. Então, assim, um erro de sondagem, ele tem um efeito no contrato gigantesco. E quem faz a sondagem é a administração. Em todos os regimes de execução, inclusive na contratação integrada, no RDC, todos. Né? Quem faz sondagem é a administração. O DENIT começou a perceber que tinha muito erro de sondagem. E ele começou a perceber que dava muito problema com aditivo. E ele achou uma solução. Qual é? Melhorar a sondagem? Não. É fazer uma matriz de risco e dizer, eu fiz a sondagem, mas se ela estiver errada, é você que paga a conta. E aí nós tivemos um caso assim, um cliente estava numa obra, a obra eu acho que era de 350 milhões de reais, o erro de sondagem aumentava em 200 milhões de reais o valor do contrato. E aí quando eu fui conversar com o cliente virava para mim e falava, mas eu não sei nem o que é matriz de risco. Ele não sabia nem o que era matriz de risco. Aí eu pego na matriz de risco, claríssimo, erros de sondagem, risco, contratado. Ponto. Né? E aí, todo aquele problema tal. O que esse cliente começou a fazer a partir disso? Ele começou a pegar os editais e a primeira coisa que ele olha
Antes dele olhar a habilitação, antes dele olhar qualquer coisa, ele vai na matriz de risco. Erro de sondagem é risco meu? Ele fecha o edital, passa para frente, ele fala, nesse eu não entro. Porque ele sabe que se ele impugnar esse edital, o DENIT vai dizer que é assim mesmo. Então, ele prefere fazer o seguinte, joga esse edital fora e vamos pegar outro. Essa oportunidade não é uma oportunidade. Porque esse erro de sondagem pode quebrar a minha empresa. Pode quebrar a minha empresa. Né? Então, acho que isso é um ponto muito relevante quando a gente fala de matriz de risco. E o Tiossi tocou num outro ponto, e por um acaso ele não viu, mas somos amigos há muito tempo, temos essa similaridade, essa sintonia de energia também, mas é uma outra armadilha que está na minha palestra também, que é a ideia de quando o licitante participa do processo e ele não monta uma planilha de composição de custo. Ele não faz... Assim, vamos sair um pouquinho das obras, porque acho que já falou bastante de obra. Vamos falar um pouco de fornecimento aqui. Se o fornecedor está entregando maçã para a administração, está entregando arroz para a administração, e o arroz tem um aumento de preço, o que a administração vai pedir para ele para comprovar o aumento de preço? Nota fiscal de hoje e nota fiscal da época da licitação. Problema óbvio. Na época da licitação, ele não estava fornecendo arroz para a administração. Logo, ele não tem nota fiscal da época da administração. Aí você fala, você tem orçamento da época da administração? Também não tem. Ele não tem orçamento, ele não tem um e-mail, ele não tem uma nota fiscal, ele não tem nada. E para a administração, fica muito confortável ele dizer, então nego, porque você não tem. Né? E muitas vezes isso está inclusive em regulamentos próprios sobre aquele determinado reequilíbrio. A palestra do Paulo ano passado foi sobre reequilíbrio, ele trouxe vários regulamentos aqui no Conlistantes, e isso muitas vezes está em regulamento. Então assim, um ponto que eu tenho destacado para os fornecedores, que eu acho que é fundamental para uma boa participação numa licitação, eu vou participar de uma licitação, pelo menos para os insumos mais relevantes. Tenta pegar uma nota fiscal, tenta pegar um orçamento, tenta pegar um documento de hoje, da época, para se preparar para, caso lá na frente precise pedir um reequilíbrio, você vai ter o documento. Porque senão vai acabar acontecendo. Esses dias apareceu um sujeito lá no escritório e aí ele tinha que fazer o reequilíbrio, tal, não sei o quê, babá. E aí eu pedi para ele os orçamentos, ele falou, não tenho. Aí eu falei, não, mas veja que você consegue, às vezes, né, alguém pediu, tal, não sei o quê. Aí beleza. Aí passou um tempo, ele me manda 2 orçamentos da mesma loja de material de construção, né? E aí eu olhei para os orçamentos, orçamento muito estranho, assim. Aí quando eu olho o orçamento, em cima do orçamento tinha um número. E os números eram um número grande, e era um, e o outro era o sequencial, assim. Então, como se a loja tivesse emitido um orçamento no ano passado, não fez nenhum orçamento durante um ano inteiro, e o próximo orçamento foi o deste ano. Aí eu liguei para ele e falei assim, você pegou esses 2 orçamentos hoje, né? Aí ele, não peguei. Falei que o número é o mesmo, né? Assim, tem só um número de diferença. Quer que eu acredite que ninguém... Ele, erraram, né? Eu falei, erraram. Sorte tua que quem viu fui eu, porque fraude no reequilíbrio econômico financeiro é crime, dá prisão, né? Sorte sua, quem viu fui eu, e a gente não anexou esse documento no processo. Por quê? Acaba que o fornecedor vai ser tentado a fazer isso. Ele vai ser tentado a produzir um documento falso, porque lá atrás ele não se preparou para essa potencial armadilha que ele vai ter lá na frente. Então a gente tem que olhar a matriz de risco, a gente tem que... Tomem cuidado também, porque tem muitos editais que ele não tem uma matriz de risco na acepção mais técnica, de uma tabela, risco, de quem é tal, mas ele tem cláusulas de matriz de risco. Então no meio do contrato tem um artigo, tem uma cláusula dizendo que caso isso aconteça, a administração não vai pagar, né? Eu lembro agora, vai me faltar a memória, o caso, talvez você tenha melhor a memória, pai, mas foi um processo, era uma locação de veículos em que se você alugasse o veículo, o caminhão tinha que ficar 24 horas disponível, e a cláusula ela era meio confusa, e ela não deixava claro sobre se o motorista tinha que ficar 24 horas disponível. Era uma locação com o motorista. Para mim, Clarice, estou mexendo com ela de novo essa semana. Locação de veículo, 8 horas por dia o veículo ia trabalhar 8 horas por dia. Com motorista. Com motorista. Motorista, 8 horas. O veículo tinha que estar disponível na administração 24 horas por dia, inclusive o de reserva. E
não estava claro que o motorista tinha que ser da própria locadora. Se ele está disponível, quem vai dirigir o veículo? E aí a administração entendia que naquele preço da disponibilidade das outras, todas 16 horas, tinha que ter um motorista junto, inclusive de madrugada. Dá para ver a diferença de custo que é isso para a empresa? De você fazer um turno de 8 De 8 horas ou de 3 24 turnos, né? De 8 horas. Mais os folguistas. E tudo. aí, veja, era meio que uma cláusula de matriz de risco, não estava no formato tabela, mas era uma cláusula mal redigida que podia dar uma interpretação de que o motorista tinha que vir junto com o caminhão, como se eu tivesse que deixar o motorista disponível. Eu lembro até que na época, na nossa defesa, a minha defesa estava baseada até na Lei Áurea, eu dizendo assim, olha, o nome disso é escravidão, amigo. Não, eu não tenho nem a possibilidade de deixar o motorista 24 horas por dia. Assim, é ilegal há muitos anos, tá? Não sei se você sabe, né? Não sei se você sabe, assim, mas faz bastante tempo que eu não posso fazer isso, né? Então, acho que esses pontos, né, o reequilíbrio, a matriz, são pontos que muitas vezes o fornecedor ele só vai pensar na hora que o problema vai acontecer. E se ele tivesse se antecipado e resolvido antes, teria feito toda a diferença. Só para dar mais um exemplo, esse exemplo não é meu, é um exemplo que eu acompanhei, é uma obra gigantesca lá de Santa Catarina, que é a alça de contorno Florianópolis, e eu acompanhei esse processo do Tribunal de Contas, na época eu era presidente da Comissão de Licitações da OAB e tal, acompanhei. E olha o caso que interessante, o caso é uma rodovia que você tem que construir uma alça de acesso. E o anteprojeto que estava no processo, ele era muito simplificado. Era assim, no quilômetro tal começa a alça, no quilômetro tal termina a alça, e do lado da alça estava escrito 42 quilômetros, como se fosse o percurso que você vai ter de obra. E aí a empresa fez uma consulta à administração. Se na hora que eu fizer a obra, o número não der 42, se der diferente de 42, vocês vão pagar 42 ou vocês vão pagar por quilômetro construído? E a administração respondeu, nós vamos pagar pacote fechado. Veja, essa consulta criou uma matriz de risco nesse contrato. Criou uma obra em formato global, ou seja, não vamos pagar por quilômetro, vamos pagar pela obra. Na hora que a empresa fez o projeto, dava 36. Não dava 42 quilômetros. E o Tribunal de Contas da União ficou maluco com isso, achava um absurdo pagar 42 onde a obra dava 36 e debateu, paralisou a obra, ficou anos paralisado. E no final das contas a empresa ganhou e, a meu ver, com toda a razão do mundo, porque ela se antecipou, ela percebeu. Eu acredito que eles mediram antes de fazer a pergunta, né? Quando mediram, ainda foram inteligentes, porque fizeram uma pergunta aberta, para deixar a dúvida e parecer que era mais. Porque se ele tivesse perguntado, você vai pagar os 42, né? Provavelmente o órgão teria visto, deu menos, né? E aí teria dito, vamos pagar menos. Fez a pergunta do jeito certo e tal, e veja que interessante, ele construiu uma cláusula de gestão de risco, uma cláusula de distribuição de risco nesse contrato. Então, é isso. E o mais interessante desse contrato eu não tenho dúvida que essa cláusula valeu milhões para essa empresa. E a consulta tinha literalmente 2 linhas. Com 2 linhas, ela resolveu milhões para a empresa. Então, na minha visão, quando a gente fala de armadilhas do contrato, é isso. É você perceber que uma atenção especial nessa fase do processo licitatório, a gente estava brincando ontem, né, hoje, que era o que é o antes da assinatura do contrato, e na minha percepção, e como o nome da palestra é meu, sou eu que defino, né, o antes da assinatura do contrato é tudo aquilo que vem desde o momento que você está captando o edital até assinar o contrato. Poderia ser até antes da captação, fique à vontade, né? E o que a gente pode fazer nesse momento para a gente evitar essas armadilhas, que eu não tenho dúvida nenhuma, é o que diferencia os homens dos meninos, é o que diferencia a empresa que é sustentável, a empresa que anda, a empresa que vai conseguir perdurar no tempo, da empresa que quebra, da empresa que vai entrar numa aventura jurídica. E veja, a gente volta no debate anterior, que ninguém melhor do que a própria empresa, que conhece de logística, de custo, da matéria-prima, para saber o impacto da execução daquele contrato, para saber a disponibilidade de um motorista, para saber o custo de 1 quilômetro a mais ou 1 quilômetro a menos, porque, novamente,
Infelizmente, o artigo 7º da 14133, a gestão por competências, na prática ela acaba não ocorrendo. Nós temos designações de servidores que não possuem o perfil comportamental adequado, tampouco a expertise técnica. E daí, ETPs, termos de referência, projetos, matrizes de risco, são elaboradas muitas vezes de forma superficial para cumprir um comando burocrático, vira ali, né, uma burocracia disfuncional, e o fornecedor atento, aquele que é homem e não menino, aquele que está de fato, né, sintonizado com a sua atividade empresarial, ele tem o poder de questionar assertivamente para mudar todas essas questões. Mas já que o Bozelli entrou nessa questão do que é antes da assinatura do contrato ou não, tem um ponto que eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores. A Lei 14133 agora não traz prazo de validade de proposta, né? Cabe ao instrumento convocatório definir isso ali de forma expressa. Só que, após a realização de um certame, acontece uma série de questões internas. Pode ter recurso administrativo, tem casos que vai para parecer jurídico, vai para homologação, muitas vezes tem representação Tribunal de Contas, liminar, mandado de segurança. Fato é que, após o certame e até a data da assinatura de um contrato ou de uma ata, muitas questões no mercado acontecem, principalmente que impactam o preço. E se eventualmente o preço, na verdade, variou e expirou o prazo de validade da proposta, como que o fornecedor deve se portar para pleitear uma alteração contratual, sendo que não existe contrato assinado? Como que a gente, nesse tipo de situação, pode se comportar? Deixa eu só fazer um comentário pouquinho antes, em relação ao que ele falou sobre documentar elevações de preço. Está no sentido, mas antes. A gente tem sugerido para o nosso cliente, principalmente para contratos que a gente sabe que vai ter impacto, que a gente percebe que vai ter alteração. E nós estamos no momento de transição tributária, que isso vai ser o normal, tá? Mudança de contrato vai ser a regra agora. Eu não estou fornecendo aquele produto. Então, vou comprar, vender microfone, só que hoje eu não vendi microfone. Eu vendi microfone 6 meses atrás, um ano atrás. Pedi um orçamento e pedi para quem lhe deu o orçamento três notas fiscais atuais. Então, ele já arquiva na sua proposta, junto com a pasta dele de proposta, o orçamento que ele obteve para gerar o preço com 3 notas fiscais daquele fornecedor, porque ele não tinha, para provar que naquela época o preço é esse. Lá na frente, quando der o problema, eu tenho a origem e eu tenho o final para mostrar essa diferença. Excelente, isso acontece muito. Eu já tive clientes que, por exemplo, vendia maquinário pesado, pandemia, daí pleiteava o reequilíbrio, a administração negava, falava não. Prova. Né, prova dele, falava, mas eu não tenho a nota de compra, porque eu nunca comprei esse maquinário, eu só consultei a concessionária. E essa estratégia é fantástica. A gente tem feito isso. Alguns casos, na prática, para o dia a dia, é muito difícil fazer isso. Sim. Mas nós sabemos, em alguns casos, que aquilo é forte, aquilo é significativo, e que esse cuidado, que vai dar uma despesa, vai ter um custo operacional para fazer, vai valer a pena. Porque se der errado, aquela meia hora que você perdeu vai salvar a tua vida. Excelente. Pode concluir. Não, eu ia falar, uma coisa que o fornecedor pode fazer é uma curva ABC dos seus insumos ali naquele determinado contrato, pega uma ata, eu estava me lembrando aqui você falou de ata de preço, eu lembro de uma ata de preço de medicamento. Talvez, de fato, você vai participar de uma ata de 600 itens, fazer isso nos 600 itens vai ser muito difícil. Mas você pode fazer uma curva ABC e pegar os medicamentos mais relevantes dessa ata, né? E me lembrei dessa ata em específico porque a nova lei de licitações, em tese, teria enterrado uma discussão que eu sempre entendi como um grande equívoco jurídico, que era o entendimento de que a ata de registro de preço ela tinha o superpoder de controlar a economia mundial. E que quando você assinava uma ata de registro de preço, por um ano, os preços daquele produto seriam congelados. Eu confesso que eu gosto muito da ideia de congelamento de preços, porque a ideia de congelamento de preços, ela
toca o meu coração como a beleza da esperança que a humanidade tem. É uma ideia econômica que nós já tentamos 1000 vezes, deu errado nas 1000 e a gente sempre acha que dessa vez vai funcionar. Essa esperança que o ser humano tem é muito bonita. E a nova lei de licitações deixou muito claro. O edital deve prever condições de alteração de preço da ata. Aí esses dias eu abro um edital, ata de rede de preço de medicamentos. Item do edital. Condições de alteração da ata. Embaixo, não haverá alteração de preço da ata. Essas eram as condições que ele estabeleceu. Era assim, não existe alteração da ata. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? E indo para a tua pergunta aí especificamente... Mas deixa eu reformular minha pergunta. Vamos lá. Nós temos o prazo de validade da proposta, esse prazo expirou. E o preço de mercado oscilou. A empresa detentora ali do menor preço foi convocada para assinatura, mas ela fala, não, o preço mudou. A pergunta é, caberia essa negociação com o primeiro colocado, ou se eventualmente o segundo colocado mantivesse as condições, né, a possibilidade seria do segundo colocado. Como que fica esse imbróglio jurídico ali nesse momento que antecede a assinatura? Eu acho que a tua pergunta ela é muito interessante e nós já tivemos um caso assim. Porque, veja, tecnicamente falando, a lei não te dá essa resposta, ela não tem essa solução. Para mim, se você olhar para o texto cru da lei, a resposta é muito simples. A validade da proposta, ela te permite assinar ou não assinar o contrato. Ela não te permite... Desobrigação ali, né? Ela te desobriga e você não é obrigado a assinar. Mas ela não te permite você aumentar preço, né? Você alterar o preço. No entanto, a assinatura contratual te permitiria fazer um aditivo. Assinado o contrato, eu posso no dia 1 do contrato fazer o aditivo. O que eu já vi é uma construção que me parece que está muito mais no campo da negociação do que no campo da previsão literal da lei. Qual o grande problema que nós temos? Nós tivemos uma vez um caso assim, eu não vou lembrar qual foi o órgão, mas eu lembro que foi no Acre, foi em Rio Branco, que era um mandado de segurança, até o teu exemplo, era um mandado de segurança, e ficou suspensa a licitação há muito tempo. Quando voltou, o cliente pediu o reequilíbrio. E o órgão falou, não te dou o reequilíbrio porque eu só posso te dar reequilíbrio depois de assinado o contrato. Resposta esta que até não está errada a resposta. Mas o cliente era um contrato muito grande, ele ia tomar um prejuízo gigantesco, ele nos ligou e ele falou, e se eu assino o contrato e depois da assinatura ele não me dá o reequilíbrio? Nós até tentamos construir uma solução, o órgão não aceitou a solução, que é a que eu vou conversar agora, e aí o órgão acabou, nesse caso, até curiosamente, ele puniu a empresa porque a empresa não assinou. E aí a gente diz, não, pelo amor de Deus, punição é imbecil. A validade da proposta já acabou. E aí o órgão inventou uma tese que era que o mandado de segurança, quando suspende a licitação, suspenderia a validade da proposta. Escreveu. Mas é pior. Nós entramos com o mandado de segurança e, em primeiro grau, nós perdemos a decisão. Nós tivemos que agravar para o tribunal para um desembargador dizer, olha, mandado de segurança não suspende a validade da proposta. O órgão deu uma de chat GPT, inventou uma regra. Não, ele inventou a regra na hora. Mas assim, qual a solução jurídica que nós tentamos propor naquele caso, que outros casos eu já vi acontecer? Para que... Eu concordo com o órgão que ele não pode fazer uma alteração de preço antes da assinatura do contrato. Concordo com o órgão, essa regra não está errada. Mas eu entendo o fornecedor que fala, eu não vou correr o risco de assinar o contrato, amanhã você dizer que eu não tenho reequilíbrio e eu tomar prejuízo, né, e ser punido. Eu prefiro perder. Então, o que a gente tem criado como solução? A gente cria um aditivo contratual já integralmente tramitado, né? E a assinatura do contrato. E os dois documentos são assinados em conjunto, no mesmo momento. E aí o fornecedor tem uma garantia de que a administração não vai dar um passa-moleque nele e dizer, agora que você assinou, o problema é teu. Mas... ela precisa aceitar. Ela precisa aceitar, lógico. Ela precisa aceitar, tem que ser uma solução negociada. E eu não vejo problema... Claro que, como normal, nesses casos eu estava negociando, estava defendendo o primeiro fornecedor, eu nunca propus isso à administração. Mas se eu estivesse prestando consultoria à administração, eu não veria problema nenhum de ela, antes de fazer esse aditivo, consultar o segundo colocado e perguntar para ele, olha, o preço do primeiro é 100
e o aditivo vai jogar para 110. O teu tá em 101. Você vai segurar o teu 101? E aí, se o segundo colocado fala, não, eu seguro o 101, ela fala, ó, então eu não vou fazer o aditivo, né? Eu já tenho, inclusive, uma manifestação do mercado de que o 101 é o preço razoável, né? E eu acho que sim, ela não só pode, como deveria ter esse cuidado. Não, isso é muito bom. Nós falamos bastante ontem com o Niebur sobre as negociações, que a todo momento o fornecedor e a administração eles precisam negociar. Negociar não é proposta, não é fase de lances. A negociação começa na fase interna, começa na assinatura do contrato, começa na execução contratual. E esse exemplo do mandado de segurança, da liminar, que de certo modo perderam na primeira instância, me lembrou de um caso. Fiz uma capacitação com municípios. E daí um servidor levantou a mão e falou que eles trouxeram via regulamento que o prazo de validade da proposta seriam 9 meses naquele município. Porque eles tinham realmente morosidade para homologação de um contrato. Daí eu falei, nossa, os fornecedores, vocês só devem receber fornecedor top aí, porque para a empresa garantir manter um preço por 9 meses é extremamente complicado. O congelamento do preço, né? Ele tentou fazer um congelamento na validade da proposta, como se o preço fosse absoluto, como se não tivesse essas implicações que o mercado tanto apresenta. E um ponto importante, Tatias, que eu vejo muita gente confundir isso, tá? Mesmo que você coloque uma validade da proposta de 12 meses, isso não impede o pedido de reequilíbrio, que fique muito claro. Tá? E o reajuste. E reajuste. 12 meses lá até de trás, porque a validade é para fins de assinatura do contrato. A licitação foi ontem. Hoje assinou o contrato, no mesmo dia ou no dia seguinte cabe já o reequilíbrio. Exato. Reajuste, inclusive. Exato. E reajuste, inclusive. Tá? Então, assim, vou dar um exemplo que é mais fácil de ver, porque ele tem uma data concreta, que foi um exemplo que o Paulo citou, e que nós vamos ter muito agora nesse momento de transição tributária, né, da regra tributária. Eu dei a minha proposta hoje. 2 dias depois mudou a alíquota tributária, isso é gerador de reequilíbrio, tá? E para que não haja dúvidas sobre o tema, acho que é sempre importante a gente destacar, isso está escrito na reforma, tá? Isso está claro na reforma. A alteração tributária gera o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, para mais e para menos. Sim. Lembrando que nós tivemos um caso em que a alteração aconteceu, se não foi desoneração, durante a licitação. Ou seja, se apresentava a proposta já sabia que a desoneração aconteceria no mês seguinte, foi isso, né? Não, eu lembro do caso. Primeiro, vamos lá, são coisas diferentes. Eu tô falando da reforma tributária. Que mas nós vale, a mesma coisa. Não. Se ela começar no mês que vem. Não vale porque aqui tá escrito na lei que tem. Então é diferente. Mas assim, o conceito é esse. É que nesse caso da desoneração, nós tínhamos e aí nós solucionamos por meio de consulta, para evitar o problema. Mas lá era um problema adicional. O que estava acontecendo? Para quem acompanhou essa discussão, recentemente, eu confesso até que agora já me bagunçou a cabeça, mas se eu não estou enganado era isso. Nós tínhamos a desoneração da folha de pagamento, né, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Essa lei, eu acho que ela foi revogada, aí depois voltou, e aí ia valer de novo, segurou. E aí não valia. E aí nós tivemos um momento em que ela foi ligada, desligada, ligada, desligada, e o Supremo deu uma decisão dizendo para suspender esses efeitos, ou seja, estava valendo a desoneração até dia 10. E a licitação abria dia 3. Alguma coisa assim. E Você aí já sabia que ia ter. E aí nós fizemos uma consulta para perguntar para o órgão, para eu dar proposta com hoje, desoneração ou sem desoneração? Porque eu tô dando a proposta no dia 3. Assim, pra mim, a regra é fácil. Nós não chegamos num acordo. Nós brigamos até hoje. Pra mim a regra é óbvia. Pra mim a regra é óbvia. Pra mim não era. A licitação, quando a licitação é no dia 3, a minha proposta é no dia 3. Mesmo que eu saiba que a desoneração vai acabar no dia 20, eu sou obrigado a dar proposta com a realidade tributária do dia 3. Eu não tenho um pingo de dúvida disso, até por uma questão muito simples. Vamos ampliar a ideia, né? Vamos dizer que eu vou dar a proposta hoje e 3 meses depois a regra tributária vai mudar. Eu não consigo saber se eu vou assinar o contrato depois da regra tributária mudar ou antes. Então eu não consigo saber o quanto aquela alteração tributária vai impactar na minha proposta. Então, para mim, a regra é muito óbvia.
eu estou dando a proposta hoje, eu dou a proposta com o direito tributário de hoje. Na hora que a regra tributária muda, a gente muda. O que nós fizemos lá para evitar problema? Como tem alguns que têm o pensamento errado e acha isso, o que a gente fez? Para evitar o risco, a gente perguntou por quê. Brincando que eu pensei, mas assim, eu já consegui imaginar eu fazendo o pedido de reequilíbrio para a administração. E a administração diz, não, você já sabia? Se você já sabia, você devia ter colocado no teu preço. Não, até porque era 3 dias mesmo, não era aí 2, o que a gente fez para evitar o problema? A gente fez uma consulta. E aí a gente definiu a regra do jogo. Porque aí você sabia, foi a sua, todo mundo... você escreveu. Pronto. E aí todo mundo ia entrar com essa regra, ou todo mundo ia entrar com a outra regra. O que aconteceu na prática? A outra entrou com a regra errada e ele aceitou do mesmo jeito. Perdeu a licitação porque ela incluía a desoneração. A gente fez a pergunta, o principal concorrente nosso não leu a pergunta, colocou a desoneração, ou tirou a desoneração na época, e a proposta dela perdeu no preço. E foi perdido. Novamente, expertise e habilidade do fornecedor, por isso que um bom assessoramento é fundamental, faz a diferença, e estratégia. E briga. Veja, e briga. Né? Democracia é isso. Né? Não é consenso, é o dissenso, mas com respeito às demais opiniões. E veja como, dependendo da forma, a narrativa que a gente utiliza, seja verbal, seja por escrito, impacta na resposta. Né? Trouxe o exemplo lá dos quilômetros rodados, que formato de uma pergunta boba trouxe uma resposta que veio ao encontro do interesse da empresa, e aqui também estrategicamente, sabendo e já prevendo um eventual futuro pedido de reequilíbrio e também de uma resposta, já foi feito assertivamente uma pergunta. Então volta na questão da matriz de risco, não só por parte da administração, mas por parte do fornecedor, porque ele estaria assumindo um risco ao apresentar uma proposta e depois de uma execução totalmente deficitária. E lembrando que as pessoas não pensam iguais. Sim. Então, às vezes, você tem plena certeza que o entendimento é aquele. Você manda lá para a administração e diz, não é. Eu estou vendo aqui um livro de 1922 aqui do Moacir Alencar, ele diz que não é assim, pronto, e não faz. E ele tem uma caneta na mão e não assina. Então, tem que consultar, tem que esclarecer, tem que resolver esses problemas. Esse momento das consultas, das impugnações, eu acho que ele é o grande momento de definição da matriz de risco por parte do contratado. Assim, o Paulo vai dar uma palestra agora à tarde e eu já sei que ele vai falar uma coisinha do... Não é do registro de preço? Nunca viu? Eu sei, mas a gente discutiu. A gente discute o tempo todo. Inclusive agora. Se ele não for falar, ele devia ter falado. Aí esse episódio... Eu tô corrigindo ele. Esse episódio vai render ainda. Ainda tem tempo dele consertar a palestra e falar. Mas ele vai falar. Atenção no almoço de domingo. Atenção no almoço. Vamos falar de registro de preço, que eu acho que é um volume bastante grande de contratações, né? Uma preocupação que a gente costuma ter nos registros de preço muitas vezes você tem um registro de preço de um produto que ele tem um valor unitário muito baixo, né? Sei lá, um medicamento, que uma caixa de medicamento é barata, ou material de expediente. Eu diria assim, é quase a regra. É quase a regra que no registro de preço o unitário seja muito baixo. E nós não temos um risco bem definido no contrato, que é qual é o pedido mínimo desse contrato. Veja, todo mundo sabe que no registro de preço não há pedido mínimo. Mas se a administração fizer um pedido, ela pode pedir uma unidade? Ela pode pedir uma cartelinha de medicamento? Ela pode pedir uma caneta, um pão, um lápis, uma borracha, uma caixa de clips e emitir um empenho de 3,20, de 2,50, de 4,80? Fica tranquilo, Renan, ninguém te viu aqui, tá? Nossa, assim, foi sutil como ele foi passando a cristaleira, assim. Fica sossegado. O copo desapareceu aqui, todo mundo vai achar que foi mágica. Gosto muito da participação da nossa equipe aqui. E o que a gente gosta muito de fazer quando nós estamos fazendo as nossas licitações com ata de registro de preço? A gente faz uma pergunta com a ideia de criar um quantitativo mínimo por pedido, né? Um problema que a gente vê muito com os fornecedores é fornecedor me ligando. Eu gosto que ele venha abaixado, como se estivesse fazendo alguma diferença, né? Apareceu. Óbvio que apareceu, a câmera tá pegando aqui. Eu não sei o que é normal, assim.
Obrigado, Renan. Show de bola a tua participação, cara. Obrigado. Então, complementando aqui, não só o pedido mínimo, como o pedido máximo no período também, que isso é uma coisa que o pessoal não se preocupa. Estou vendendo produto que vai consumir mensalmente, água. Então ele está imaginando que ele vai entregar tantos galões a cada 15 dias, a cada uma semana. A administração pode pedir aquela quantidade toda no primeiro dia? Pode ou não pode? Mas diante desses questionamentos, a administração ela tem apresentado respostas que auxiliam? Tem quase sempre, vamos falar. Assim, não é sempre... Porque na minha cabeça logo vem, cara, é um SRP, eu não tenho obrigação de pedir quantidade mínima, vou pedir sob demanda. Que seria uma resposta mais... O que a gente faz? A gente constrói a pergunta no seguinte sentido. Primeiro, a gente deixa muito claro que a administração pode pedir zero. Isso está muito claro. Não pede. Ela não pede, ok, sem problema nenhum. E aí nós estabelecemos uma construção em que, para viabilizar frete, faturamento, etc., que o quantitativo mínimo, caso haja um pedido, ele será de pelo menos, vamos dar um exemplo. E outra, a gente coloca um quantitativo bem baixo, né? Para não ser... Se eu chegar numa licitação de 10 mil canetas e eu faço, estamos entendendo, o pedido mínimo é 3 mil canetas, a resposta é um óbvio não. Né? Mas se eu colocar, estamos entendendo que o pedido mínimo é 10 caixas, são 500 canetas numa licitação de 10 mil... Isso em vias de esclarecimento. Em vias de pedido de esclarecimento. Sim, e a gente tem recebido respostas positivas. De vez em quando vem resposta negativa. Mas a resposta negativa também é muito bom. Ontem eu acho que foi o Rafael Mota que falou sobre quando um cliente pede um orçamento de um curso e aí ele fala, vamos fazer uma reunião pra gente alinhar? Não precisa de reunião, só quero orçamento. Ele fala, amigo, então eu não quero vender pra você, porque eu já tô vendo que vai dar problema. Então quando você faz um pedido, fala, estamos entendendo que o pedido mínimo é R$500. Aí o cara fala, não tem pedido mínimo. Aí o fornecedor já fala, tá bom, então ou eu não entro na licitação... Ou eu cobro frete. Ou eu cobro frete por caixa. Porque ele já deixou claro que eu vou ter problema durante a execução. Né? Então... E eu sempre insisto muito nisso. Às vezes as pessoas só conseguem enxergar isso quando elas já estão com o problema. Não ganhar uma licitação, em vários casos, é um êxito incrível para a empresa. A gente tem vários contratos que o cara olha pra gente e fala assim, se eu pudesse voltar no tempo e não ter ganhado essa licitação, teria sido muito bom para mim. Assim, ou pedir para rescindir. Ou ele pede para rescindir, amigavelmente, que ele fala assim, olha, nós estamos com um desse dessa semana, que ele fala assim, olha, hoje, se a gente rescindir e só engolir o prejuízo que já tomamos, tá bom. Porque a gente está vendo que isso aqui vai virar um buraco sem fundo. É o tipo de licitação que se ele tivesse perdido ou não tivesse participado, era êxito. O ganhar é perder. Eu tenho até uma pergunta que eu me deparei muitas vezes, por incrível que pareça, possa até causar estranheza, no jurídico. Não analisei o edital, não estudei o edital, não questionei em nenhum momento ali a matéria da adversidade de qualquer armadilha encontrada. Chegou o contrato para eu assinar, aí eu vou encaminhar para o meu jurídico. O jurídico identifica ali a suposta armadilha. Eu posso me recusar a assinar o contrato? Só se a validade da proposta não tiver já tiver expirada. Nesse caso, não. Nós tivemos um caso que a gente conseguiu reverter porque a cláusula era absurda. Mas aí tem que ser muito ruim a cláusula. Muito ruim a cláusula. Uma regra, a resposta é não. Isso é uma exceção da exceção. Assim, o que acaba... a resposta é não. A resposta é não. É teórica. Na prática, a gente vai acabar percebendo algumas coisas. Por exemplo, de vez em quando você vai conseguir, mais em negociação do que em qualquer outra coisa, você consegue não assinar o contrato e não ser penalizado. Na prática, tem muitos fornecedores que brincam com a sorte, jogam dados com o destino, como diz meu amigo Pironti, e apostando na ineficiência sancionatória da administração, que, bem ou mal, é uma verdade. Ele não assina, ele perde o prazo, ele manda um documento errado e ele força uma construção de não assinatura do contrato. E eu tenho sempre receio, se você for cortar essa informação, corte ela completa, tá? Fala olhando pra câmera ali. Você, que vai falar que eu disse isso. Se você olhar estatisticamente,
É verdade que a administração menos pune do que pune. É verdade. Então, se você olhar estatisticamente, você está jogando com a sorte com mais probabilidade de êxito do que derrota. Mas eu acho que é muito perigoso. Por quê? Caso você tenha uma derrota, o dano é muito grande. O dano pode ser muito grande, né? Eu tive hoje, essa semana no grupo... Deve ser algum grupo que nós estamos juntos. Provavelmente. Não sei se você chegou a ver. Alguém printou uma mensagem num chat do Comprasnet e a mensagem era: prezado senhor pregoeiro, em preocupação e atenção ao bom andamento e a celeridade desse pregão, estamos de antemão comunicando que apresentamos a proposta com um equívoco e por isso pedimos a desconsideração da nossa proposta. E as mensagens que vinham abaixo no grupo eram coisas do tipo assim: prezado senhor fornecedor, agradecemos toda a sua delicadeza e hoje é seu dia de sorte. Tome aqui uma multa só de 5% do valor total do contrato e muito obrigado pela sua atenção. Então assim, você está brincando com a sorte, né? Muitas vezes as atas de registro de preço têm previsões, às vezes até exorbitantes para aquele objeto. Quando você olha a multa, e mais um spoiler, esse também é um risco que vai estar na minha palestra, a multa é 5%, 10% do valor total da ata. Às vezes uma ata é ridícula. Nós pegamos esses dias um caso, eu acho que era medidor de água, se eu não estou enganado, num município que tinha 30 mil habitantes. E o município tinha uma ata de 500 mil de medidores de água. Assim, mas absurdo. Nem se você botar 18 medidores de água em cada casa. E aí você vê. Claro, o fornecedor, quando olha isso, ele fala: beleza, eu sei que não vai comprar tudo e tal. Só que problema, muitas vezes as multas são calculadas em cima do valor total da ata. Ou seja, você vai entrar numa licitação que o teu potencial de faturamento não chega a 1 milhão. E a tua primeira multa pode ser uma multa de 5 milhões, de 8 milhões, de 10 milhões, porque a quantidade da ata é ridícula, né? Então, são cuidados que a gente tem que tomar. Então, assim, eu não recomendo a você que está nos assistindo jogar dados com destino, ficar brincando de apresentar a proposta e depois lá na hora não querer assinar o contrato. Então, por isso que a gente está falando. Muito cuidado, muita atenção na hora de preparar, tal. Acho até que você achou. Não, localizei, eu tô no grupo, eu até printei. Tem ali um emoji de um anjinho. Muitíssimo obrigado, querido licitante. Toma aqui sua notificação para defesa prévia no prazo de 15 dias. Tem outra. Compreendemos que situações como essa podem ocorrer. Afinal, quem nunca digitou um valor errado em uma proposta oficial, não é mesmo? Hoje é seu dia de sorte e vamos solicitar apenas a aplicação de multa de 5% por descumprimento do item 14.1 do edital. De todo modo, agradecemos novamente a atenção e desejamos mais sorte. E talvez uma revisão dupla nas próximas participações. É muito bom. Eu achei muito bom o grupo. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Senão, você vai receber uma resposta muito educada, mas que vai ser um grande problema pra você. Podia ser 5, podia ser mais. Podia ser mais. Eu já vi muitos que é 30, que é 25. É que era o dia de sorte, entendeu? Era o dia de sorte dele. Eu até acho que uma dessas era do Ronaldo Correia, dando os devidos créditos, se eu não estou enganado. Não, muito bom. Meus amigos, se esse episódio fez a diferença para você, já pega o link agora e encaminha para a primeira pessoa que veio na sua cabeça. Seu amigo que é fornecedor, que é licitante, seu advogado, seu assessor, seu consultor e também para os servidores públicos que estão aqui nos ouvindo, porque certamente são pontos que fazem um diferencial na consumação do objeto, que é o interesse público que a administração busca através de uma licitação. Foi uma alegria rever os amigos. Acredito que esse já é o 3º ou 4º podcast no ano que eu gravo com o Felipe. Então, muito bom. Satisfação mais uma vez, né? Ouvir e aprender com o Paulo, dividir aqui com o Anderson esse momento nessa parceria do Com ListaCast, com o TiossiCast, difundindo conhecimento sobre a 14133. Meus amigos, agradeço muito aí pela presença de vocês e pela oportunidade, principalmente com esse encerramento. É muito bom a gente tá em casa, né, entre amigos, entre família, né, porque é a família com licitação. Eu agradeço também aos nossos licitantes por permitir que façamos parte da história de vocês. Agradeço por nos acompanhar e nos vemos no próximo ano, porque tudo isso aqui é para vocês e por vocês. Um abraço. Muito obrigado. Valeu.